Tudo incrível? Bom dia, meus amados, queridos irmãos. Louvores seja dado ao Pai dos nossos espíritos por nos presentear com mais um dia de vida. Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por estar vivendo, por estar de pé. Mesmo sem entender, a gente sabe que os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos, os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. E estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para viver, para glorificar, para desfrutar, mudar a rota se for preciso. E como a gente vem falando a semana toda, se render diante da Tua palavra, que penetra, que divide entre juntas e medulas. Tua palavra que é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções. Obrigado, Pai. Eu louvo a Deus pela vida dos seus, dos eleitos. Eu louvo a Deus por cada filho, cada pessoa que tem clamado, que tem louvado ao Senhor e se faz presente. Quantos dormiram e não acordaram? Chegar o seu dia de voltar ao Pai. A carne voltou para o pó e o espírito voltou para Deus que o deu. Esse louvor, ele é exortador. Ele diz, mesmo sem entender, eu confio em Ti, mesmo sem entender. Eu me rendo a Ti, mesmo sem entender. Eu sei que o Senhor quer o melhor para mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo sem entender, eu confio no Senhor de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Vai dizer que deita no colo, que descansa, porque o Senhor tem o melhor para nós. E aqui estamos, para mudar a rota. Às vezes é preciso mudar a rota, se render e reconhecer. É preciso. Falamos sobre render a palavra do Pai, segunda, na terça, na quarta. Hoje vamos falar sobre reconhecer, calcular a rota e se render. Não é o ser humano de você ser submisso, de você ser humilhado, não. De você reconhecer, assim como a Bíblia nos mostra, que Pedro andou com Jesus. Pedro, praticamente o braço direito de Jesus, mas ele reconheceu que a sabedoria dada a Paulo era muito superior a que ele ainda não tinha alcançado. A graça foi revelada ao apóstolo Paulo. E Pedro poderia dizer, mas eu andei com Jesus. Não. Pedro se rendeu, Pedro reconheceu. A mudança de rota é e houve uma mudança de rota com Paulo e Pedro. Pedro entendeu que ele era superior, que Paulo era superior a ele no quesito da sabedoria divina. Olha o currículo de Paulo para que Pedro não julgasse pelo passado dele e se entendesse que Deus estava com ele.
Paulo era perseguidor da igreja. Paulo achava que estava agradando a Deus. E a gente sabe a história que lá em Damasco, ele cai do cavalo e ele ouve uma voz: Saulo, por que me persegues? E ali ele é questionado pela voz no seu interior. E dali, em Atos, começa a reviravolta na mente de Paulo, onde ele entende que ele precisava se render também, esquecer de tudo que ele tinha e falar do amor do Pai. Com isso, como eu disse, Pedro sempre coluna, sempre do lado de Jesus, como eu disse, praticamente um braço direito, mas reconheceu a sabedoria dada a Paulo. E o que eu quero trazer aqui, meus irmãos, que a gente precisa reconhecer os nossos, os seus, os próximos a vocês. Até aqueles que não são do nosso convívio. Mas não coloquem o mais, porém, todavia, de que eu acho que ele chegou, ou eu acho que ela chegou, porque foi fácil, porque isso todo mundo faz, e etc, etc. A gente coloca sempre o mais naquilo que a gente não quer reconhecer, que a gente não quer se render e entender que a pessoa se destacou, ou que a pessoa lutou, conseguiu. E a gente não adianta só se render à palavra do Pai, aos desígnios do Pai, e não se render quando o amor do Pai, o fortalecimento do Pai é manifestado na vida do próximo. Quando você aprende com Deus, se rendendo a Ele é quando Ele diz: meu filho, você acordou. O sol está sobre os justos e os injustos. Faça a sua parte. Cultive o bem, erre, porém não permaneça na preguiça dos seus erros. Eu pego as coisas loucas para confundir as sábias. Eu pego aqueles que não são para confundir os que são. Vocês estão amando mais a criatura do que o Criador. A humildade em se render e reconhecer que seu irmão conquistou primeiro que você não é feio. Não vai lhe diminuir. Apenas você vai manifestar o meu amor. Se o marido ganha mais que a esposa, ou a esposa ganha mais do que o marido, vocês andam em acordo? Ajudem-se. Não adianta ajudar e dizer: a dura está lá em casa. O dito é esse. O duro está lá em casa. Onde eu estou nesse negócio aí? Já que eu sou o pai e o abençoador de vocês. Se você tem 20 anos, 30 anos na empresa e chegou alguém mais capacitado que você, não inveje. Apenas estude e mostre a você que é capaz. O mundo, meus amados irmãos, é inverso ao amor do Pai que nos ensina a nos render a Ele e entender como Paulo, como Pedro entendeu sobre a sabedoria que foi dada a Paulo. O mundo gosta daquilo que senta no primeiro lugar nas cadeiras, ou senta no primeiro lugar nas reuniões, está visivelmente próspero, está em evidência. Honram essas pessoas, mas esquece que o Pai veio para aqueles que necessitam de amor, de ajuda. Até porque quando eu e você e vocês chegarmos, nós precisamos fazer diferente dos demais. Reconhecer o sucesso do outro, reconhecer a vitória do outro, não é sinônimo de perca, e sim de humildade. Que quando o outro está feliz, quando a sabedoria chegou ao outro, quando ele conquistou, quando ela conquistou, quando eu digo que estou junto, eu estou junto, para quando eu errar, eu chegar ali e ajudar e não dizer eu sabia e pisar, e por trás propagar coisas que, por mais que você não concorde, você não deve falar. Então, a humildade
quando o outro está feliz, eu também me sinto feliz pela conquista dele. Que venhamos entender que a gente precisa recalcular a rota do Waze, né? Muitas vezes o Waze dá um caminho e esse caminho não é legal. Ele recalcula, você volta e vai por um caminho mais suave. Precisamos recalcular a rota aqui. A gente quer aquilo que apraz para nós, mas a gente não quer reconhecer o outro no âmbito religioso. A primeira coisa que eles fazem, e infelizmente é pela manada mesmo, é quem é esse? Da onde ele veio? Eu tenho 30, 40, 50 anos. Eu disse, Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega aqueles que não são para confundir com os que são. O primeiro ato que a gente entende de Deus na manifestação humana em Jesus é a humildade em espírito. Quando você vê um soberbo, quando você vê um apontando o outro, você vê que é um protótipo, né? São milhares de templos físicos, um sai dali, pega a sua parte, monta e faz diferente da do outro para dizer que é melhor, que ali só salva. Acorde, entenda. É pura vaidade e não tem reconhecimento. Você vê que quando ele diz que em Atos 17, versículo 24, Deus não habita em templo feito por mão de homens, está no plural. Mas eu me reúno como igreja, que é importante, mas eu não estou ali, eu estou no teu homem interior, e você, quando vai ao culto racional, é na rua, é no trânsito, é no trabalho, é no âmbito familiar. Quando você vê, olha, passei na faculdade que eu fiz, tirei uma nota alta no Enem, vou fazer meu curso de graça, né? Gratuito, né? Com 80% da bolsa. Louvado seja Deus. Aí eu consegui, ó. Espírito de inveja, meu amado. Reconheça a vitória do outro. Seja feliz com o outro. A internet está cheia de juiz. Ao mesmo tempo que eles dizem, olha que lindo, daqui a pouco alguém calcula a rota da maneira que acha que quer viver. As pessoas fazem o quê? Vamos demolir. Meu amado, entenda uma coisa. Quando Jesus vê aquela mulher no ato de adultério, preste atenção que eu vou falar aqui. Quando ele vê aquela mulher no ato de adultério, e ali ele para, recalcula a rota, ele analisa, e agora? Ela foi pega no ato de adultério, na lei tem que ser apedrejada, e tinha que ter o outro aqui. E a multidão está ali em cima dele. A internet está ali, e agora? E agora? Tá vendo aí? Eu vi essa semana aí, o menino que foi campeão no BBB desistiu de fazer o estudo dele, e o problema é dele. Ao mesmo tempo, o povo me enganou. Não. E a mulher enganou? A mulher errou. O menino tem 21 anos. Eu, com 21 anos, eu também errava muito. Só não tinha internet. Você também errava. Para com isso aí. Pare de pegar. Pare de pagar de bom samaritano, pelo amor de Deus. Que demagogia é essa? É você. Presta atenção. Parou ali a mulher. Está no ato de adultério. A multidão. E agora? Adultério tem que apedrejá-la. Quem nunca? Ele levanta e diz, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Ele pergunta à mulher, cadê os seus acusadores? Eu estou falando disso aí porque os próprios sites, né, que enaltecem, eu passo de largo, eu vejo, mas passo de largo, eu nem olho. Vou perder meu tempo com isso. Eu tenho nada a ver com a vida de toca. É numa dessa que uma pessoa cai em depressão, chega no 15º andar, não aguenta a pressão e pula. Quem matou? Oh, quem matou? Não sabe não. Foi o diabo que levou. De novo essa conversa? Claro que não, foi você apertando a mente do outro. Foi você soltando dardos inflamáveis. Foi você pressionando o outro. Cada qual no seu cada qual. Se renda. Se você se rende ao Pai, você tem que reconhecer o outro acertando, o outro errando. Se é na família, se é no âmbito conjugal,
A mulher está desempregada, como eu falei, o marido está lá, o duro. Mas não foi o duro que você escolheu? Não foi a dura que você escolheu? Você não disse que ama e está em acordo? Vai ter aclive e declive. E você não vai na hora apoiar, aí fica no meio dos amigos, não aguento mais essa mulher, aí fica no meio das amigas, não aguento mais essa mulher, e no seu psique também, eu não aguento mais essa vida. Mas foi essa que você escolheu. E diz que eu que abençoei. O que Deus uniu, o homem não separa. Deus une propósito, eu abençoo. A escolha é sua, viu? Porque Deus uniu, o homem não separa. Até aconteceu um negócio aí com a moça aí, que o rapaz colocou ela no fundo do carro e aceifou a vida dela. No mínimo, ela também disse, Deus uniu. Deus uniu, foi? Deus uniu para ele fazer isso com ela? Acorda, Deus não uniu nada. Você que escolheu. E tem que entender o que escolhe, porque o que começa errado vai terminar errado. Aí vem um problema. E aqui está o reconhecimento. 2 Pedro 3, 15, 16. Olha o que Pedro fala sobre Paulo. Pedro que andou com Jesus, Pedro que o pescador. Pedro reconheceu humildade e tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor Jesus, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Se segundo a sabedoria que foi lhe dada, Pedro está dizendo que ele não tem a sabedoria de Paulo. Oh, humildade. Eu vejo Deus na sua vida. Só ela que está certa. Ele fala isso aqui, quando ele para de escrever, ele diz, Paulo acha que só ele que está certo. Não, tem que reconhecer, irmão. Tem que se render. Tem que se render. O povo crucificou Jesus o quê? Porque Jesus vinha com sabedoria e eles não queriam entender. Eles não queriam. Quem é esse aí? Foi assim mesmo. Os fariseus e os escribas. Quem é esse aí? É filho de José, carpinteiro? Diminuindo a pessoa, né? Filho de Maria? Quem é esse aí, rapaz? Quem é esse aí? Fica assim mesmo. Esse aí é alguém que está falando com você, a palavra está entrando e você está me bloqueando, está fazendo alguma coisa comigo, com outra pessoa, e você não quer reconhecer Deus, não sou eu, não me reconheça. Deus, não sou eu sou nada. E não é o nada com sofisma de eu sou nada mesmo, eu sou nada diante de que eu não sou certo. Mas fale da palavra, fale do amor. E tende-se por salvação e longanimidade nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Agora vem, falando disto, como em todas as suas epístolas, as epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, os inconstantes, torcem contra, igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Com isso aqui dá uma ministração de 5 horas. Os indoutos estão aí, colocando um copo com água em cima e o povo querendo beber a água. Fala a Deus. Os indoutos estão aí. O Pix está aí, 10% para você pegar, dar dinheiro. Os indoutos estão aí. Entendeu? Eu não estou falando mal do homem diretamente. Acordem. Eu estou falando daquele que ministra. Paulo repreendeu Pedro lá em Gálatas 2. No livro de Gálatas, pega o Gálatas 2, leia todo. Paulo está repreendendo. Por quê? Porque ele estava comendo com os gentios, e não era para os judeus se misturar com os gentios. Quando Tiago chega, ele faz o que? Ele sai, ó. E aí Pedro, gente. E Paulo, gente, Pedro. Não é mal falar mal da conduta, e sim do que se ministra. Não engane as pessoas. Agora, se você quer ser enganado, eu concordo. Perfeito. Não tem problema nenhum. Certo? Chega uma hora que dá colisão, porque você faz sacrifício, confia no homem, chega uma hora que você fica assim, ó. A mente chega. Que é isso? Não sabe. Por quê? Porque não quer reconhecer o outro no contexto geral, não quer reconhecer a sabedoria. Vai chegar para mim, talvez vai chegar para você de uma forma diferente, mas sempre elevada, sempre superior, para que a gente venha entender, ser humilde em espírito, se render também é reconhecer a felicidade, é a vitória, é a sabedoria do outro. Tudo é incrível, graça e paz. Vamos, mais um dia, permitindo o Papai do Céu. Até amanhã. Forte abraço, meus irmãos.